Eu, Cadu DC, aqui no Escola para Médiuns, curso básico de mediunidade. Nós estamos na aula de número 5 do módulo 2. Os módulos são 4 módulos e as aulas são intermitentes. Passando o módulo, a aula continua 6, 7, 8 e vai embora. Se você caiu aqui de paraquedas e é a sua primeira vez, eu aconselho você ver a aula inaugural para ver como funciona todo o nosso curso, para que você acompanhe, né, desde o começo, porque essa aula é uma das aulas mais importantes que vai falar dos tipos de fenômenos, porque todo médium, para ser considerado médium trabalhador na seara espiritual, ele tem que produzir fenômenos mediúnicos. E quais são os fenômenos mediúnicos, Cadu? Você vai saber nessa aula agora. Então, sem mais delongas, bora para a videoaula! Para ser considerado médium, você precisa produzir fenômenos mediúnicos. Mas, Cadu, todo mundo fala que todo mundo é médium, todo mundo é sensitivo, todo mundo tem a sensibilidade, porque ela tem um corpo energético, todas as pessoas têm um campo que flui energia, que absorve energia, então ela pode ser considerada médium no sentido de sensibilidade, mas médium no nome propriamente dito é o ser que recebeu do mundo espiritual uma condição de trabalho na seara com os espíritos para desenvolver e educar fenômenos mediúnicos com algum propósito, tem que ter algum objetivo. Porque não adianta você ter uma ferramenta em casa, que adianta você ter uma enxada em casa, que você ter um bisturi em casa, que você ter um pincel em casa, uma ferramenta em casa. Você é carpinteiro? Um bisturi, você é médico? Um pincel, você é pintor? Mas você tem. Então todos temos a ferramenta, mas nem todos temos a chancela do mundo espiritual para desenvolver, educar, produzir e trabalhar com o mundo espiritual. Então, produzir fenômenos mediúnicos é o que o médium mais precisa. E quais são esses fenômenos mediúnicos? Eu listei 23 fenômenos mediúnicos que estão divididos aqui nessa tela. Fenômenos lúcidos, fenômenos passivos e fenômenos de efeitos físicos. Essa aula vai ficar um pouco grande, porque são 23 fenômenos. Por mais que eu cite e fale um pouquinho de cada uma, o tempo vai discorrer, vai ficar maçante. Então a gente vai dividir esse tema em 3 videoaulas. Primeiro a gente vai falar dos fenômenos lúcidos, né? E depois nos fenômenos passivos, posteriormente fechando esse tema com os fenômenos físicos. Então, a aula número 5, a videoaula, será dividida em aula número 5, parte 1, parte 2 e parte 3. Aqui nós temos 6 fenômenos, 7 fenômenos e aqui 9 fenômenos. Vamos começar pelo som de luz. Eu vou apagar aqui, vou dar uma sumida na tela e a gente volta com os fenômenos lúcidos. Fenômenos considerados lúcidos, categoria lucidez. Essa é uma classe que a gente tirou de algumas bibliografias, mas os espíritos trouxeram de forma mais ampla, colocaram de primeira, porque são fenômenos que são bem comuns e as pessoas confundem com o animismo. Quem não viu a aula do animismo, volta aí na aula 2 ou 1, eu não me lembro, tá lá na frente para você saber o que é animismo, porque há muita participação do médium, o médium interfere muito no fenômeno, no circuito mediúnico. Lá na frente a gente vai falar o que é o circuito mediúnico, no qual o médium consegue interferir diretamente. Então, nós temos aqui 6 tipos, está aí na frente da tela, 6 tipos de fenômenos mediúnicos. Você já pode observar que muitos aqui, ou quase todos, o médium já deve conhecer, ou então já ouviu falar, ou tem ele como um dos seus fenômenos. Vamos começar lá com a nossa clarividência. Eu fiz questão de separar aqui um pouquinho do da vidência. Vou separar a clarividência também, que também vem na mesma entonação. Pegar os dois aqui, ó, audiência e clarividência. Vamos falar primeiro da clarividência. Nós temos a capacidade de ver. Estou olhando para uma tela, você está olhando para mim. Então nós somos videntes. Mas se eu expandir além
dessa tela, se eu conseguir ver o duplo da tela, o mundo espiritual, os espíritos em torno de mim, eu me torno um clarividente. Ela se clareia para mim. O mundo espiritual, a barreira que está à frente da matéria, ela já não existe mais. Porque eu consigo transpor esse escudo magnético. Essa coisa que, quando a gente acopla no corpo, a gente tem uma dificuldade tremenda de observar as energias e como funciona a chamada vibração, a dimensão espiritual no qual os espíritos circulam, muitas vezes entre nós também aqui. Né? Inclusive tem até uns espíritos aqui observando a aula, estão até já olhando para mim, uma coisa assim que eu não gosto muito de falar, mas já estou ficando até meio envergonhado, porque a aula é para uma tela, é para você ver no vídeo aula, e já tem gente acompanhando comigo aqui, então vamos lá. Clarividência é o ato de ver os espíritos. Mas, Cadu, como é que eu vejo os espíritos? Com os olhos? Não é com os olhos. É com um negocinho chamado chakra aqui frontal. No seu corpo espiritual tem um plugzinho aqui, no qual, se o espírito, uma entidade, tocar, trabalhar, a chamada descalcificação, que é abrir, você consegue ver o mundo espiritual a distância que ele deseja, porque ele está fazendo isso. Então, por isso que é um fenômeno mediúnico. Pode ser um fenômeno anímico que você mesmo pode fazê-lo, com técnicas. Não é o nosso curso, mas que fala da mediunidade. Então, são espíritos que abrem a clarividência. Correto? Fenômeno de ver o mundo espiritual. Então, é clarividência chamado. Ah, mas tem médium vidente, eu quero abrir evidência. Está errado. Você tem que abrir a clarividência. Vidência é aquela pessoa que vê. Clarividente é um médium que vê além da dimensão, né, da vibração material no qual nós estamos aqui encarnados inseridos. A clarividência é a mesma coisa. Aqui é ver e aqui é ouvir. O processo é quase o mesmo, só que a única diferença é que você vai ouvir no seu ouvido espiritual. Você vai ouvir sons, ruídos, pancadas, músicas, manifestações espirituais vindo do fluido cósmico duplo etéreo do mundo espiritual, que é trabalhado dentro do seu corpo. Também tem a participação da entidade que ela vai trabalhar. Eu não quero entrar muito nos termos chakra, como funciona o mecanismo, porque na aula não é para explicar como funciona o mecanismo. É só para dizer o que é. Nosso curso é para dizer o que é. O como é na segunda etapa do curso, no curso intermediário. Nós estamos no curso básico. Então, clarividência ver, clariaudiência ouvir. Vamos lá, fechamos aqui essa região aqui da cabeça do médium, que é muito recebida magneticamente por um espírito, que vai criar todo um circuito, um espírito ou mais espíritos, depende do trabalho do médium, depende do propósito. Né? Imagina o Divaldo Franco, Chico Xavier, como era trabalhada a cabeça dele, porque ele via. Só para ter como exemplo. Psicometria, Cadu. O que é psicometria? Psicometria, psico, se refere-se à mente, a arte de usar a capacidade mental. E metria é medida. Então, a mente sendo usada para um propósito que será medido. Mas onde entra isso na mediunidade, Cadu? Psicometria é a mediunidade, é um tipo de mediunidade, fenômeno, no qual o médium ele toca um objeto e, dependendo do grau de energia, do grau de envolvimento com aquele objeto que já está expandido no duplo, com uma história, com uma sinalética, ele consegue remeter a sua mente a tudo que aquele objeto participou. Por exemplo, se você pegar um médium com esse tipo de fenômeno mediúnico, ele tocar num quadro de 1800, uma pintura de 1400 de lá vai bolinha, ele tocar num objeto antigo, ele pode ter a capacidade de se remeter a toda a conjuntura do que aquele objeto participou. Né? É uma das mediunidades bonitas, mas de grande raridade aqui em nosso planeta. Dificilmente você vai encontrar um médium que tem essa percepção, porque é de grande responsabilidade. Você imagine um médium desse trabalhando para o FBI, para a CIA, tocando em objetos.
e vendo toda uma situação de desvendar mistérios. É uma mediunidade bastante rara e eu considero ela bastante bonita, porque o médium ele consegue trazer informações daquele objeto e de situações em que ele passou. Mas tem grande influxo mediúnico, ele precisa de uma capacidade grande de ajuda dos espíritos para se manter em transe, se manter concentrado para fazer o fenômeno fluir de forma natural. Eu ainda não conheci um médium de psicometria, mas é um tipo de mediunidade. Então vamos lá. Intuição, Cadu. Essa é a mediunidade, botei até aquilo no meio aqui, tem 50%, que é aonde todos somos considerados médiuns. Quando você fala, todos somos considerados médiuns, é porque todos recebemos intuições. Intuições de onde? Do nosso próprio cérebro, com as nossas memórias, que vão pululando o tempo todo na nossa cabeça, o pensamento não para nunca, é infinito. E dos espíritos. Os espíritos também colocam, eles não colocam na nossa cabeça, eles simplesmente plasmam. Para quem não sabe o que é plasmar, eles criam, eles formatam objetos na nossa frente e a gente pensa que está ali processando aquela imagem, mas aquela imagem foi processada por um espírito. Então a gente observa e recebe essa intuição. É uma mediunidade, uma das mais comuns, que é chamada de empatia, porque ela vem com uma carga muito grande de energia. Os empatas, para quem não sabe, né, eu sou empata, fala, sou empata, tem empatia. Ela pode ter empatia pela energia que o espírito está emanando. Então, ela vai sentir a intuição dele, a provocação dele, se é para o bem ou se é para o mal, se é desespero ou se é ajuda, se é consolo, se é amparo, se é... Não importa que tipo de emoção ele vai passar. Então, é uma intuição que a pessoa ela sente pelo corpo inteiro. Então, chamado de empata é uma das mediunidades lúcidas em que o médium, né, trabalhador na seara espiritual pode ter. E vamos para ela, a mediunidade dos sonhos, Cadu. Mediunidade dos sonhos. Todo mundo sonha. Quem não sonha é impossível. Até os desencarnados sonham. Porque o que é o sonho? O sonho é a produção mental que é desenrolada através de uma descarga de baixa onda cerebral. Você dorme. Para ter sonho, você dorme. Inclusive, você fala até que a gente sonha acordado. Nada, porque você sonha acordado é porque você tem essas imagens mentais com a onda cerebral no estado de vigília. Mas quando você começa a derrubar as ondas cerebrais, o pensamento ele se guarda e entra o aspecto sonhos. Aquelas imagens mentais que são pensamentos se transformam em sonhos. Mas também quem cria esses sonhos? Os espíritos. Eu coloquei como sonho porque durante o sono, os espíritos podem interferir nessa produção. Então, eles misturam os nossos pensamentos, porque a gente está sonhando ali, plasmando imagens, criando imagens. E eles colocam cores nas nossas imagens, eles colocam formas, colocam sons. Então, a gente acha que é a gente que está produzindo, mas não, é um efeito mediúnico. O sonho também pode ser um fenômeno mediúnico. Também é um dos mais comuns para os médiuns que às vezes não se consideram médiuns ainda, não despertaram para o trabalho espiritual, mas está recebendo já os primeiros contatos com o plano espiritual para fazer o seu labor mediúnico acontecer, independente da idade. Pode começar na tenridade, novinho, até mesmo iniciando a adolescência, que na parte da infância não, aí não é mediunidade, aquilo ali é um outro aspecto que a gente vai explicar em outra aula, mas quando começa mesmo o trabalho mediúnico, o mentor aparece, o mestre aparece para poder conversar com ele, meu filho, a gente vai ter um trabalho grande pela frente e o médium ele vai ter uma escolha, livre-arbítrio, se ele vai seguir nessa seara ou não, ou vai seguir de forma errada. Aí é de cada um. Então, sonhos é também um fenômeno lúcido. Agora vamos para a última mediunidade, o último fenômeno lúcido. Legal, né? É a mediunidade do cheiro. A mediunidade olfativa. Ai, Cadu, eu tô sentindo cheiro de cigarro. Ai, Cadu, eu tô sentindo cheiro de fumo, né? Charuto. Tô sentindo cheiro de carne podre. Tô sentindo cheiro de flores.
mas não tem nada ali em volta de mim que tenha esses odores. É a sua mediunidade olfativa, que também vem, ela também vem desse conjunto aqui do chakra frontal, vem descendo aqui da cabeça, e que é impulsionada para que você, lá no seu corpo espiritual, tenha percepção dos odores que são emitidos pelos espíritos. Eles fazem isso de propósito, primeiro para se fazer presente. Você está sentindo, a pessoa já desperta, tem alguma coisa acontecendo aqui. E segundo, é para induzir o médium a um certo tipo de pensamento. Porque se você está na Umbanda, por exemplo, sente cheiro de fumo, você vai pensar, nossa, tem aqui um orixá, tem aqui um caboclo, um Zé Pilintra, é uma entidade, né, do sincretismo da Umbanda que se faz presente. Depende muito da linha espiritual que você for seguir. Se não for médium nenhum, de lugar nenhum, que é considerado universalista, que trabalha na seara, ele simplesmente vai sentir um cheiro e vai interpretar da forma como ele acha. Ele não vai jogar para o seu viés espiritual. Então, a mediunidade olfativa também ele é muito comum. Então, fechando aqui os fenômenos lúcidos, nós temos 6. Observe aí se você tem clarividência ou clareaudiência, que é ver, ouvir. Aqui é o toque na matéria. Eu digo matéria densa, tá, gente? Pode ser objeto, mas também pode ser uma pessoa. De repente você pode tocar na pessoa e sentir a pessoa e ver algumas situações que ela passou lá em existências anteriores. Mas cadê médium que tá por aí? É muito difícil encontrar esse tipo de médium. É uma mediunidade raríssima. Intuição aqui é uma mediunidade que não é raríssima. Todo mundo tem, mas nem todos consideram ela como mediunidade. Se considera médium, mas não trabalha. É tipo daquele religioso que ele só bate carteira, ele só bate ponto aos domingos de manhã. Ele só vai lá e fala que é daí, mas não estuda, não trabalha, ele não desenvolve, ele não educa, ele não faz nada. Ele se considera médium no teor da palavra, mas pra gente que trabalha, vive, estuda a mediunidade, está o tempo todo desenvolvendo, trabalhando em cima, dentro do seu campo de atuação, a caridade, passando aulas, porque a mediunidade, o médium, ele tem um campo vasto para trabalho. Todo mundo pensa que o médium ele tem que ser espírita, trabalhador dentro de uma doutrina, que tem que fazer caridade. Não, mas ele tem que praticar o amor o tempo todo. Ele pode... O ato de dar um copo d'água para quem tem sede num hospital, ele está exercendo a mediunidade, porque quem não me garante que aquele copo d'água tem o remédio, o fluido vital do espírito? Ele está ali canalizando ali, e ele tem consciência disso, porque ele sabe que quando ele dá o copo d'água, ele já vem com o corpo espiritual pensando no bem, agindo no bem, e o espírito vibra pelo corpo dele, aquele ato já é um fenômeno mediúnico, né? Então, intuição, mediunidade comum, sonhos, que é a mais comum ainda do que intuição, porque os sonhos todos têm. Somos obrigados a dormir todas as noites. Quem não dormir vai desencarnar. É uma questão de sobrevivência do corpo físico. Todo mundo tem que dormir. Alguns não lembram de nada, porque tem a ver com as faixas de ondas cerebrais. Quando baixa muito, mistura com as memórias e elas simplesmente se apagam e você não consegue acessá-las, chamada rememoração, você não consegue mais. E fechando, a mediunidade olfativa, que é sentir os odores, sentir os cheirinhos de flores, sentir a flagrância que o espírito deixa pelo caminho, o rastro que ele deixa. Então, essas são as mediunidades, os tipos de fenômenos mediúnicos lúcidos. Mas por que lúcido, Cadu? Porque você está acordado, você está participando e muitas das vezes você não está interferindo. Tem muito fenômeno acontecendo ali e você nem sente que está acontecendo. Você acha que um clarividente, às vezes, ele está vendo o mundo espiritual, ele confunde um morto com um vivo, por exemplo. Ele está totalmente lúcido. Agora, quando a gente chegar na passividade, nos efeitos físicos, a gente vai começar a comparar a diferença entre um fenômeno lúcido com um fenômeno passivo. Tem uma semelhança, tem uma diferença muito grande aí.
Efeitos físicos, então, é tiro e queda. Então, vamos finalizar a aula aqui de hoje. Essa aula vai ser, aula 5 vai ser dividida em 3 partes. E na próxima aula, a gente vai falar dos fenômenos passivos, de passividade, que são mais 7 tipos de fenômenos mediúnicos. São 23 fenômenos que um médium pode ter. Eu acho que no mundo ninguém tem esses 23. É impossível. O corpo astral não suportaria. Então, muito obrigado por quem ficou até aqui e até a próxima aula. E continua lá no Telegram que estou jogando lá exercício, estou jogando conteúdo de tudo que é falado aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Paz e luz!